Presta muita atenção no que eu vou te contar agora, porque isso aqui não é mais bastidor, não é especulação e não é aposta de mercado. O presidente do Corinthians confirmou que o clube está muito próximo de anunciar a contratação do meia marroquino Zaccaria Labiad. E o mais importante, essa fala muda completamente o cenário do planejamento do Timão para a temporada. Mas calma, porque junto dessa confirmação veio um recado muito claro sobre outro nome que a torcida vem cobrando. O Corinthians mantém cautela total em relação ao jogador do Flamengo, e isso tem motivo. Antes de entrar nos detalhes, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e faz esse conteúdo chegar a mais corintianos que querem informação com responsabilidade e bastidor de verdade. A informação foi confirmada pelo próprio presidente Osmar Stabile. Não foi dirigente intermediário, não foi assessor, não foi vazamento. Foi o presidente. E quando o presidente fala, a gente precisa ouvir com atenção. Segundo ele, a negociação com o meia marroquino está praticamente certa, ou seja, o Corinthians já superou a fase de análise inicial, já avançou em termos contratuais e agora trabalha nos ajustes finais para anunciar oficialmente o jogador. Isso confirma algo muito importante: o Corinthians não está mais apenas avaliando o nome do Labiad. O clube decidiu seguir em frente, e essa decisão não é aleatória. Ela faz parte de um contexto maior de reconstrução do elenco e de cautela financeira. Zaccaria Labiad tem 32 anos, está livre no mercado e chega sem custo de transferência. Esse ponto é fundamental em um momento em que o Corinthians precisa controlar cada centavo. Fechar com um jogador sem pagar direitos econômicos muda completamente o peso da operação. E mais, a diretoria entende que o time precisa de alternativas no meio-campo. Hoje, quando o Rodrigo Garro não joga ou é bem marcado, o Corinthians perde criatividade, perde controle e sofre para construir jogo. Breno Bidon é promissor, mas ainda está em formação. Guimorim ainda se adapta. Existe uma lacuna clara de experiência no setor, e é exatamente isso que o Labiad vem para preencher. Agora, enquanto avança com o marroquino, o Corinthians pisa no freio quando o assunto é o volante Alan, do Flamengo. O próprio presidente deixou claro que o clube não vai se pronunciar publicamente sobre essa negociação antes do derby deste domingo. Isso não é à toa, é estratégia, é proteção de ambiente, é evitar ruído em um jogo grande, decisivo e emocionalmente pesado. O Corinthians sabe que qualquer fala fora de hora pode virar munição para a pressão externa. Além disso, o presidente foi direto. O caso do Alan ainda será analisado com calma depois do jogo. Ou seja, não existe pressa, não existe desespero e não existe confirmação. Essa diferença de postura diz muito. Com o Labiad, discurso de acerto praticamente fechado. Com o Alan, cautela máxima. E tem mais coisa importante acontecendo nos bastidores. O Corinthians também retomou conversas para a renovação de Fabrício Angileri. As negociações estão em andamento e dependem apenas de pequenos ajustes para serem concluídas. Esse movimento ganhou força depois da lesão no joelho direito de Hugo Farias, que vai passar por procedimento cirúrgico e ficará fora por tempo indeterminado. Ou seja, a diretoria precisou reagir rápido para não deixar o elenco desprotegido. Na próxima parte, eu vou te explicar por que essa sequência de decisões mostra um Corinthians mais estratégico, como o Dorival Júnior participa diretamente desse planejamento, e por que a chegada do Labiad muda a leitura sobre o perfil de reforços que o clube busca agora. Fica comigo, porque a análise só está começando. Quando a gente junta todas essas informações e coloca na mesma linha do tempo, fica muito claro que o Corinthians está seguindo um padrão de decisão bem definido. E isso não acontecia há algum tempo no clube. A confirmação do acerto com Zaccaria Labiad não vem isolada, ela vem acompanhada de cautela extrema em outras frentes, e isso mostra que o Corinthians aprendeu, pelo menos em parte, com erros recentes. O presidente foi muito claro ao tratar do volante Alan. Não houve promessa, não houve empolgação e muito menos sinalização pública antes de um clássico importante. Isso não é frieza gratuita, é leitura de cenário. O Corinthians sabe que o ambiente pesa, sabe que um derby não se joga só dentro de campo. Qualquer palavra mal colocada vira combustível para pressão, cobrança e instabilidade. Por isso a decisão foi segurar qualquer posicionamento até depois do jogo. E aqui entra um ponto importante, diferente do caso do marroquino. O Alan envolve negociação com outro clube brasileiro, envolve taxa, envolve salário elevado e envolve histórico recente de lesões. Tudo isso aumenta o risco da operação
operação. Já o Labiad chega em outro contexto, livre no mercado, sem custo de transferência e com um perfil que encaixa exatamente no momento do Corinthians. Um jogador experiente, pronto para ajudar agora, sem comprometer o futuro financeiro do clube. Dorival Júnior participa diretamente desse planejamento. O treinador deixou claro internamente que precisa de elenco, não apenas de titulares. Ele quer opções que mantenham um nível competitivo quando o time precisar rodar, seja por desgaste físico, seja por calendário apertado. A leitura da comissão técnica é simples. Não dá para depender sempre dos mesmos jogadores. O futebol brasileiro exige intensidade, mas também exige inteligência de elenco. Quem não tem reposição sofre no segundo semestre. Nesse cenário, a chegada do Labiad ajuda a equilibrar o grupo. Ele não vem para ser dono do time. Vem para dividir responsabilidade, para entrar em jogos específicos e para dar alternativas táticas ao treinador. Outro detalhe importante é o recado que o clube passa para o mercado. O Corinthians mostra que não vai entrar em leilão, não vai pagar taxa só para agradar torcida e não vai assumir contratos que fogem da realidade atual. Ao mesmo tempo, o clube deixa claro que está atento às necessidades do elenco. A retomada das conversas com o Anghileri é prova disso. A lesão de Hugo Farias acelerou decisões e obrigou a diretoria a agir com rapidez, mas sem perder o controle. Esse conjunto de movimentos aponta para um Corinthians mais pragmático, menos emocional, mais estratégico. Na próxima parte eu vou falar como torcedor. Vou te dizer se eu concordo com esse caminho, quais riscos eu enxergo nessa confirmação do acerto com o marroquino e por que essa postura pode definir o sucesso ou não da temporada. Fica comigo, porque agora a análise fica ainda mais direta. Agora eu vou falar de forma ainda mais direta, como torcedor que acompanha o Corinthians há anos e já viu esse clube acertar muito, mas também errar pesado quando misturou emoção com gestão. A confirmação do acerto com Zaccaria Labiad, para mim, não é motivo de euforia, mas também não é motivo de desespero. É uma contratação que precisa ser analisada pelo que ela é, não pelo que a torcida imagina que ela seja. O Labiad não chega para mudar o patamar do time sozinho, ele não é aquele nome que faz o adversário tremer, nem o reforço que resolve todos os problemas criativos do Corinthians. Quem espera isso vai se frustrar, mas existe um ponto que muita gente ignora. O Corinthians hoje não pode se dar ao luxo de errar em apostas caras. O clube não tem margem para contratos longos, salários fora do padrão e taxas elevadas. E dentro desse cenário, a contratação de um jogador experiente, livre no mercado e com custo controlado faz sentido. O problema nunca foi trazer jogador experiente. O problema sempre foi pagar como se ele estivesse no auge absoluto, sem analisar contexto físico, intensidade e encaixe tático. E é exatamente aí que mora o risco do Labiad. O futebol brasileiro cobra intensidade o tempo inteiro. Não existe jogo morno, não existe ritmo controlado por muito tempo. Dorival Júnior exige recomposição, compactação e entrega sem bola. Se o Labiad não acompanhar isso, ele vira apenas mais um nome no elenco. Agora, se ele chegar inteiro fisicamente, disposto a competir e entendendo seu papel, pode sim ser útil. Pode entrar em jogos travados, pode oferecer chute de fora da área, pode dar qualidade no último passe e aliviar a sobrecarga em cima do garro. Outro ponto que pesa é o contexto do elenco. Hoje o Corinthians tem jovens promissores, mas ainda em formação. Breno Bidon, por exemplo, tem qualidade, mas não dá para colocar toda a responsabilidade nele. A presença de um jogador rodado ajuda no equilíbrio do grupo. Sobre o Alan, a cautela da diretoria é totalmente compreensível. Jogador caro, vindo de lesões, com salário alto e exigência de taxa. Esse tipo de negócio já machucou o Corinthians antes, e machucou feio. O que eu vejo agora é um clube tentando aprender a dizer não. Tentando entender que nem toda oportunidade precisa ser aproveitada, que às vezes o melhor reforço é não errar. A retomada das conversas com o Anghileri também mostra isso. O Corinthians não fechou portas, mas deixou claro que só volta se for dentro da realidade financeira. Não existe mais espaço para chantagem ou pressão de empresário. Essa postura pode não agradar todo mundo no curto prazo, mas é exatamente ela que pode evitar problemas maiores lá na frente. Na próxima e última
parte, eu vou fechar essa análise falando sobre o impacto disso tudo na temporada, o que a torcida pode esperar daqui pra frente e por que esse momento exige mais paciência do que empolgação. Não sai agora, porque a conclusão é importante. Quando a gente olha pra esse cenário como um todo, fica claro que o Corinthians está vivendo um momento de transição silenciosa. Não é uma revolução escancarada, não é um mercado agressivo, mas é uma tentativa real de mudar a forma de tomar decisões. A confirmação do acerto com Zaccaria Labiad simboliza exatamente isso, um reforço pensado para compor elenco, com custo controlado, sem ilusão de protagonismo imediato e sem comprometer o futuro financeiro do clube. Isso não empolga a fiel de primeira, eu sei, o torcedor quer nome grande, quer impacto, quer aquele anúncio que muda o clima. Mas depois de tudo que o Corinthians passou nos últimos anos, talvez o maior reforço seja justamente a prudência. A cautela com o Alan mostra maturidade. Não é porque o jogador tem nome ou já foi destaque que o clube precisa aceitar qualquer condição. O Corinthians começa a entender que proteger o projeto é mais importante do que agradar no curto prazo. A possível volta do Angileri segue a mesma linha. Só volta se fizer sentido financeiro e esportivo. Sem pressa, sem desespero e sem abrir mão do controle, isso tudo coloca uma responsabilidade enorme em cima da comissão técnica. Dorival Júnior terá um elenco que talvez não seja o mais badalado do país, mas pode ser funcional, competitivo e organizado. E isso no futebol brasileiro muitas vezes vale mais do que folha salarial inflada. Para a torcida, o momento pede algo difícil, paciência. Não é fácil pedir paciência para quem já sofreu tanto, mas é preciso entender que reconstrução de verdade não acontece da noite para o dia. O Corinthians precisa transformar esse discurso em campo. Se o time for competitivo, se mostrar evolução tática e souber disputar jogos grandes, a narrativa muda naturalmente. A cobrança diminui e a confiança volta. Agora, se errar na leitura, se contratar por contratar ou se perder o controle financeiro de novo, todo esse esforço vai por água abaixo. O recado que fica é claro: o Corinthians está tentando ser mais racional. Se vai dar certo, só o tempo e o campo vão dizer. E eu quero saber de você, fiel. Você prefere um Corinthians mais cauteloso no mercado ou sente falta de ousadia nas contratações? Acha que esse caminho pode dar resultado ou acredita que o clube ainda precisa arriscar mais? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece o canal com o like, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e segue acompanhando porque o Corinthians segue se mexendo nos bastidores. Vai, Corinthians!